Olá, boa noite, minha gente. Vamos começar mais uma live do Viva Beleza Maior. E hoje vamos falar sobre o medo da escassez. Chamei o meu namorado, o Rodrigo Martins, que é empresário e tem bastante experiência sobre esse assunto, porque ele é um buscador, né, de autoconhecimento interno. Então, a gente estava conversando esse fim de semana sobre esse assunto, em como isso também abala a questão da sustentabilidade na sociedade, né? O quanto que o medo da escassez, o quanto que esse medo interfere e influencia tanto na nossa vida e na nossa essência, né? Que a gente não consegue ser o potencial que nós somos, mas também como no macro, né? Na sociedade. Que essa forma se dá o medo da escassez. O que é isso, mais profundamente, né? É uma mistura de um sentimento com sensações que as pessoas carregam, e por muito tempo eu carreguei isso também, né? Que, na verdade, te traz uma certeza absoluta de que você não tem o suficiente. É como se você tivesse um pano de fundo. Sabe quando às vezes você vai dormir, que você acha que você desligou todo o som, mas fica um barulhinho de um caminhão na rua? E aí você percebe que tinha um barulhinho que você nem estava percebendo? É da mesma forma, existe um sentimento, uma sensação, que não é nem um pensamento, é uma sensação como se na realidade mesmo você tem certeza absoluta que você não tem o suficiente, que está te faltando coisa, que vai te faltar coisa, né? Isso acaba virando a sua realidade, o seu pano de fundo na sua realidade. Então, tudo que você interpreta na sua vida, você parte desse zero. O zero como você tendo uma certeza de que você não tem e de que aquilo que você precisa vai te faltar. Esse mix de sensações vai gerando um incômodo, né? E vai gerando o que a gente pode chamar de medo mesmo. Medo de você passar por privações. E por que a gente tem esse medo? Da onde que vem? É de crenças? Tem todo esse passado nele, mas não está ativado ainda. É como um gene que não está ativado ainda. E aí, quando a criança vai se desenvolvendo, ela vai passando por experiências, lembrando que quase toda a sociedade vive o medo da escassez, então essas experiências vão ativando essa lembrança, meio que genética, vamos dizer assim, que não é genética propriamente dita. Mas aí o medo vai virando uma realidade dentro de você, esse medo. Você vai tendo certeza de que é por aí que a banda toca. Né? Você tem essa certeza de que a realidade que te cerca é uma realidade de que vai te faltar coisa. E aí você vai alimentando isso ao longo da sua vida. E por que isso é gerado? Porque a gente, quando é criança, devia aprender sobre como que a gente deveria viver corretamente. O ser humano, para viver corretamente, nesse estágio da evolução que a gente está, ele necessariamente ele precisa encontrar o que ele veio fazer nessa vida, né? O que ele realmente é e o que realmente deixa ele feliz. Em paz, melhor dizendo, nem feliz, em paz. A isso dá seu nome de propósito. Então, a cultura do propósito, de ensinar as crianças e as pessoas daqui para frente a buscar o que realmente ela veio fazer nessa terra, o que realmente acalma. Porque tem gente, cara, que fica calmo de um jeito, tem gente que se acalma de outro, mas cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar no mundo. Essa devia ser a busca da humanidade, mas não é isso que é ensinado gente, pela gente, não digo só pelos pais, eu digo pela sociedade, pelas regras, por tudo que existe, pela economia, pelas indústrias. É o contrário. Na verdade, gera-se para todo mundo a seguinte mensagem: corra, corra que vai dar tudo errado, extraia o máximo possível, faça o máximo de reserva possível, que isso aqui é uma corrida e é você contra todo mundo. Então é isso que vai gerando nas pessoas a busca por fugir da escassez. E esse jeito de viver a vida, tendo medo de não ter nada e querendo o máximo possível, esse modo de vida, né, é o medo da escassez. E é como ele é criado. Ele é criado de geração em geração, tem sido bem menos hoje em dia. Então, hoje em dia é bem menor do que era no passado. Então, tem uma tendência a ir arrumando isso, evoluindo isso. Mas é assim que funciona, entendeu? E fomos ensinados a competir e não a compartilhar.
E o competir Exatamente. E com essa até, pegando esse gancho da Amanda, uma palavra melhor que compartilhar é a palavra cooperar. cooperar. Porque a gente, como todos os seres dentro do universo, a gente nasceu para cooperar. Só que a gente não liga o módulo cooperação, porque a gente está muito ocupado no modo aquisição, no É, modo empresa. Eu preciso para mim. Então, isso. assim, eu preciso, porque isso aí está lá dentro, está dentro da Que cabeça. vai faltar. Vai faltar. Então, você não tem tempo para pensar em compartilhar e muito menos em cooperar, né? Então, assim, só é importante dizer que para muitas pessoas essa realidade é uma realidade material mesmo. Muita gente passa necessidade. E aí, que é importante dizer, enquanto a humanidade tiver gente que passa necessidade, não vai ter cooperação, não vai ter sustentabilidade, não tem outro que se discutir. É isso que a gente estava discutindo no final de semana. A sustentabilidade é um assunto muito legal de se discutir para quem já tem dinheiro, para quem já tem possibilidades. Mas para a pessoa que ganha R$ 1.000, cara, desculpa, ela não tem o que fazer. Cara, ela tem que fazer continha ali. Se o molho de tomate por 30 centavos faz diferença. Ah, mas esse molho de tomate devastou a Amazônia. Cara, sinto muito, cara. Ela não tem essa condição. Então, isso que a gente tem que entender é que a discussão da sustentabilidade, o buraco é mais embaixo. A gente tem que rever essa questão do medo da escassez. Ou a gente vai num caminho de aos poucos e se libertando disso e entendendo que a gente precisa cooperar. E quando eu digo cooperar, Como tem... podemos cooperar? Então, ó, é muito interessante isso, cara. Olha uma bobagem, né? Uma bobagem. Mas assim, quantas pessoas você conhece que vão no restaurante e deixam gorjeta pro garçom? Cara, eu do meu convívio, muito pouca gente. Né? Por quê? Porque a cultura nossa, que está lá naquele plano de fundo, é quanto menos eu pagar, melhor. Exato. Só que se todo mundo liga esse módulo, e eu não estou falando dos bilionários, não estou falando, estou falando todo mundo, se todo mundo liga esse módulo, a gente cria uma corrente de todo mundo querer para si e vai tirando, vai tentando tirar dos outros, tirar da natureza, tirar dos que têm menos. Então você vai sugando os recursos. Tanto é verdade que a história da nossa economia mostra uma alta concentração em pouca gente, porque é um mecanismo que vai concentrando para cima. Isso é insustentável, porque isso vai fazendo com que as pessoas na base da pirâmide elas tenham menos opções. Então, como é que funciona a caixa d'água? A caixa d'água de uma casa, ela recebe água da rua e a água fica estocadinha ali. Quando você abre a torneira da sua casa, cai um pouquinho o nível da água da caixa d'água e vem mais água da rua. E aí eu expliquei para o meu pai a seguinte analogia, que o dinheiro é da mesma forma. Se você não usar ele, não vem mais. Se você não abrir o caminho para... É como se você fecha o sistema. Você fecha o sistema, né? E a gente aprendeu a todo mundo fechar o sistema. Da onde que você tirou de criança isso? Foi um site que eu tive. Foi um site. Eu tinha uns 8 anos quando veio isso aí. Só que o que eu trago é o seguinte, a gente, enquanto a sociedade, todo mundo quiser encher a sua caixa d'água, encher a caixa d'água, e não abrir nada para dar para os outros, primeiro, a gente transforma a vida de quem tem um pouco menos que a gente sempre pior, porque a pessoa vai estar sempre exprimida e ela vai viver a escassez. E aí quem vive a escassez, como eu estava dizendo, não tem como contribuir para o planeta. Então, assim, não tem como contribuir nas relações, porque ela está presa. Né? E, ao mesmo tempo, a gente fica preso. Para se sobreviver, né? Porque ela não tem Exatamente. Ela não tem como passo para isso. Então, assim, a discussão que a gente precisa ter, antes de mais nada, e isso, eu repito, vale para o grande, para o pequeno, para todo mundo, poxa, como que eu consigo dar um pouco a mais? Eu digo materialmente. Se a gente, nas nossas relações, habituarmos a dar um pouquinho a mais, que seja uma gorjeta no restaurante, que seja um pensar diferente na pessoa que trabalha com você, na bobagem, né? No pequeno. Isso começa a mudar o jeito que a gente começa a viver. E aí, de prático, e a minha experiência diz, a prosperidade vem mais fácil para nós, porque a gente abre a torneirinha da água e a água da rua vem encher a nossa caixa d'água, e é uma lei universal isso aí, entendeu? Na verdade, não adianta fazer isso vou fazer porque vai vir. Mas a hora que você realmente se desapega do medo da escassez, você destrava a sua caixa d'água, entendeu? Porque o medo da escassez, na mesma medida em que ele destrói a relação externa, ele destrói a sua própria busca por prosperidade. Porque você não consegue tomar decisões que vão te trazer prosperidade. Você está sempre tomando uma decisão baseada no medo.
sair do medo da escassez não tem nada a ver com esbanjar ou ser irresponsável. Tem Sim. só a ver com você olhar a situação de forma objetiva. De forma objetiva, você está passando fome? De forma objetiva, se você ajudar a pessoa com mais R$ 100, vai acabar com a sua reserva? Sim. Quando você começa a olhar o medo da escassez de frente de forma objetiva, ele vai indo embora. E você vai vendo que grande parte dele é uma fantasia que está herdada lá na sua mente. Né? É. Então, isso é o maior castigo. O maior castigo, porque por mais que você tenha dinheiro, e o medo da escassez não tem fim, não tem fim. Porque como ele é ilusório, ele sempre coloca a linha de chegada mais longe. Então, como ele é ilusório, ele sempre vai roubando e fala, não, mas só mais 10 metros, só mais 10 metros, e só mais 1 milhão, só mais 100 mil, só mais 10 mil, só mais aquele sonho, só mais aquele... E você está sempre alimentando esse buraco que é o medo da escassez, que é o desespero, na verdade, que você tem dentro de você, de achar que, meu... que na verdade, esse desespero do medo da escassez é o desencaixe de você saber que você não está fazendo uma coisa certa na hora certa, no lugar certo, e você não relaxa. Você não entra em paz interior. É. Então você, na verdade, está vivendo uma vida para correr, uma corrida dos ratos. Corrida. É. Entendeu? Então tá bom. Muito obrigada, Rodrigo Martins. Imagina, minha linda. Então, tomara Então, espero que que tenha você... esclarecido alguma coisa aí para alguém, tenha ajudado alguém, porque para mim sempre ajuda. Então, tá bom, minha linda. Tá Então, bom? boa noite para você. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada aí pela audiência. Um beijo. Tchau. Tchau.